Queridos confrades da família franciscana, homens e mulheres, religiosos e leigos, eu creio que para a situação atual do mundo, e especialmente do Brasil, o espírito franciscano tem uma missão muito específica, porque São Francisco é um homem universal. E sua mensagem não é nem antiga, nem moderna, ela é atual. Para cada geração, para cada situação, atualizando a mensagem, a figura de São Francisco, nós colhemos lições de extraordinária importância. Eu quero enfatizar apenas um outro ponto que me parece importante e que vocês seguramente já conhecem, mas que ganha uma relevância especial dada a situação que nós estamos passando no mundo. Primeiro, há uma crise mundial, uma crise do sistema, isto é, da forma como nós habitamos a casa comum. E a frase de São Francisco que nos ilumina face a essa situação é o exílio de século, sair do mundo. Não é sair do mundo como uma realidade geográfica, mas sair do sistema. É como São Paulo diz aos Romanos: não vos adapteis ao esquema desse mundo. Então, o exílio de século de São Francisco era sair daquela realidade que ele vivia, que era burguesa, altamente rica, e entrava numa outra dimensão, que era a dimensão crítica face a esse sistema. Mas não crítica em termos de palavras, em termos de denúncias, mas crítica em termos de viver uma alternativa àquele sistema. Se o nosso sistema hoje, mundialmente integrado, se caracteriza fundamentalmente pela acumulação ilimitada e pelo consumo, nós precisamos, como contrapartida, trabalhar mais e viver aquilo que nós podemos dizer que é a sobriedade compartida. Aquilo que é decente e suficiente para todos nós e para toda a humanidade. A concentração é tão grande de riqueza e de níveis de consumo que praticamente 8 pessoas possuem tanta riqueza e tantas possibilidades de vida que corresponde mais da metade da humanidade. Isso é uma injustiça social, é um pecado estrutural que nós franciscanos devemos rejeitar e com a nossa forma de vida, com o nosso consumo responsável, com a nossa solidariedade, devemos contrapor. Um outro ponto ligado a esse é o crescimento da pobreza mundial. Praticamente, grande parte da humanidade vive numa situação de párias, isto é, abaixo do nível da pobreza, passando fome e miséria, e quase todos morrendo antes do tempo. Isso nos evoca a opção básica de São Francisco, que foi a opção pelos pobres e mais pobres. Os mais pobres para o tempo dele eram os ancenianos, aquilo que nós antigamente falávamos dos leprosos. Ele deixou aquele mundo e foi viver junto com esses mais abandonados e rejeitados, os feitos invisíveis, que eram os leprosos. Então, hoje, para nós franciscanos, é um desafio de atualizar essa realidade da pobreza no sentido contemporâneo. Entender que a pobreza é consequência de um tipo de relação que os seres humanos têm com a natureza,
superexplorando em razão da acumulação ilimitada, no consumo irresponsável, e a consequência disso é o crescimento mundial da pobreza. E no nosso país mesmo, grande parte da nossa população vive nas periferias, vive em extremos de miséria e de necessidades. Então, ter um olhar específico para eles, ter um sentido de compaixão, que é deslocar-se para o lugar deles e, a partir deles, sentir o sofrimento deles, sentir as suas lamúrias. Aquilo que o Papa disse na encíclica, que devemos simultaneamente escutar o grito da terra e o grito dos pobres. Que a dor dos pobres seja a nossa dor. E que nenhum pobre passe pelos nossos caminhos sem ter um gesto de compreensão, de um abraço de humanidade, um olhar que os insere dentro de nosso mundo e não os deixam invisíveis. Então, a pobreza hoje é um desafio fundamental à humanidade, mas especialmente aos franciscanos, já que São Francisco é o poverello, seu pobrezinho, que não fez nenhuma obra específica para os pobres, nenhum lazareto, nenhuma obra de misericórdia. Ele fez mais. Ele viveu com os pobres e viveu como os pobres, participando da vida deles. Entre os tantos pobres hoje que gritam, porque todo pobre grita, e as Escrituras nos garantem que quando os pobres gritam, Deus escuta esse grito e deixa lá sua transcendência, seu mistério e baixa para escutar o grito dos oprimidos no Egito e os oprimidos de hoje. E hoje, não só os pobres gritam, as águas gritam, as florestas gritam, os animais gritam, a terra inteira grita, porque ela mesma é absolutamente explorada, super ofendida. O Papa, na sua encíclica, diz: como nunca antes na história, nos últimos 2 séculos, temos de forma tão profunda maltratado e ofendido a Mãe Terra. Então, uma preocupação que os franciscanos devem ter é um cuidado especial para com a terra. Cuidado com os pobres, cuidado com a terra. O cuidado é uma relação amorosa, uma relação zelosa, uma relação de amor para com a realidade. Não é o punho cerrado que domina, é a mão estendida para a carícia essencial. São os dedos que se entrelaçam para criar uma aliança global, de cuidar um do outro, cuidar da terra. Caso contrário, podemos ir ao encontro do pior. A situação da Mãe Terra está tão degradada hoje que ela precisa de 1 ano e meio para repor aquilo que nós tiramos dela. Então, ela não tem mais sustentabilidade. Se nós não ajudarmos a Mãe Terra a recuperar o seu equilíbrio, ela vai degenerando lentamente até um eventual colapso do sistema vida, que vai atingir comunidade de vida, isto é, os nossos irmãos e irmãs das florestas, dos animais e tudo aquilo que vive, mas vai afetar grande parte da humanidade que eventualmente não terá condições de adaptar-se às mudanças e de diminuir os efeitos danosos desse desequilíbrio que nós estamos introduzindo na Mãe Terra. Então, a categoria cuidado é fundamental, porque ela representa, mais do que uma virtude, entre outras, um gesto que pode ser significativo, mas ela representa um paradigma diferente. Paradigma significa um conjunto de ideias, de sonhos,
de práticas, de valores, que fundam uma nova forma de habitar o planeta Terra e de se relacionar com os bens e serviços. O cuidado é o novo paradigma, que se contrapõe ao velho paradigma ainda dominante, que é o paradigma da dominação, do poder sobre a natureza, sobre os povos, sobre todas as coisas que estão à nossa mão, mas um poder exercido como dominação e colocando o ser humano no centro e todas as coisas a serviço do ser humano, negando que elas tenham valor em si mesmas, independentemente da nossa existência. Esse é o paradigma da modernidade que surgiu no século XVI pelos pais fundadores da ciência moderna, como Newton, Descartes, Galileu Galilei, e eles colocaram o eixo estruturador dessa sociedade, poder como conquista, como dominação, e foi vivido, conquistaram o mundo, destruíram civilizações, afetaram profundamente ecossistemas. Isso levou à crise atual. Assim como está o mundo, não pode continuar, porque se ele continuar, podemos ir fatalmente ao encontro de um abismo. Porque a Terra é um planeta pequeno, nossa mãe, que dá tudo o que precisamos para viver. Planeta pequeno, com bens e serviços escassos, e esse planeta pequeno e limitado não suporta um projeto ilimitado de crescimento e de desenvolvimento, sacrificando o equilíbrio do sistema vida e do sistema terra. Então, esse caminho está fechado. Todos os sinais nos apontam para a urgência da mudança. Alguns chegam até a dizer, ou nós mudamos, ou nós morremos. Isto é, criamos as condições que afetam a base físico-química que sustenta a vida e a civilização. E aí, então, nós corremos efetivamente o risco. Eu creio que isso não vai ocorrer, porque essa realidade foi assumida pelo Filho de Deus, ela já está introduzida no seio da Trindade, não será por descuido humano que se produzirá uma tragédia que liquide com a vida sobre o planeta, a vida humana e a civilização. Nós vamos despertar. A minha crença é que nós estamos no coração de uma grande crise, mas não é uma tragédia anunciada. E toda crise acrisola, purifica, nos obriga a dar um salto de qualidade. Eu creio que as energias mundiais que vão para o lado do cuidado, da reverência com as coisas, estão crescendo de tal ordem que nós vamos passar do paradigma da dominação, do desrespeito, para o paradigma do cuidado e do respeito para com todas as coisas. Então, uma tarefa fundamental dos franciscanos é testemunhar aquilo que São Francisco viveu. Mais do que uma mensagem, ele é a mensagem. Como os evangelhos, mais do que 4 livros, é Jesus que é o evangelho e que é a boa nova. Algo parecido é com São Francisco. Ele viveu há 800 anos atrás. Ele que é novo, nós que somos velhos, porque a proposta dele, a maneira dele viver é extremamente atual e responde àquilo que nós tanto precisamos hoje. Eu considero os 2 números que o Papa dedica a São Francisco, número 10, 11 e 12, como um dos mais belos resumos da ecologia integral. Ele mesmo diz que em São Francisco todas as coisas são inseparáveis. As preocupações com a natureza, com a justiça para com os pobres,
o compromisso com a sociedade, a luta pela paz, tudo isso está interligado e formava a ecologia integral de São Francisco. E ele viveu isso com extremo enternecimento, jogou seu coração nisso. Então, nós só conseguiremos captar a mensagem de São Francisco se nós desenvolvermos uma dimensão que foi esquecida nos últimos séculos e até foi colocada sob suspeita, que é a dimensão do coração. Nós temos a razão intelectual, técnico-científica, que dá conta dos problemas do mundo. Mas essa razão não é a única. Essa razão produziu grandes vantagens para nós, que prolongar nossa vida, melhorar as nossas condições, mas ao mesmo tempo ela criou uma máquina de morte, com armas químicas, biológicas, nucleares, que podem destruir por 25 formas diferentes toda a vida. Isso não é uma ameaça, é uma realidade já montada. E a segurança nunca é absoluta. Então, com essa máquina de morte, que foi construída por essa razão, é uma espécie de roleta russa apontada para a nossa cabeça, ou apontada contra a nossa geração. Então, essa atitude é fruto de uma irracionalidade, uma razão que enlouqueceu. Mas ao lado dessa razão intelectual, fria, calculatória, nós temos a razão cordial, a razão do coração, daquilo que nós sentimos. Não temos só o logos que pensa, temos o pathos, capacidade de sentir, de colocar-se no lugar do outro e a partir do outro sentir as suas alegrias, as suas dores. E hoje nós temos urgentemente que resgatar essa razão cordial, essa razão sensível, porque nela está a base da ética, da espiritualidade, do sentimento profundo que é o amor humano, para com os demais seres humanos e para com a própria terra. Se nós não sentirmos os dois gritos, da terra e dos pobres, nós não nos moveremos para ir ao encontro deles. Não sentimos aquele impulso interior. E é interessante observar que o Papa, na sua encíclica, que eu considero o melhor texto de ecologia integral, porque toma o ambiente, toma a sociedade, toma a mente humana com seus projetos, seus conceitos e preconceitos, toma a espiritualidade. Então ele engloba todos esses fatores num projeto de salvação. Salvar a vida, salvar o planeta. Então o Papa utiliza essa razão cordial através de todo o seu discurso, porque se dá conta que atrás das estatísticas, dos números frios, há tragédias humanas, há grande sofrimento, que nós podemos aliviar, que nós podemos ir ao encontro e solucionar. Ele chega a dizer que devemos ler afetivamente os dados objetivos, porque sabemos que esses dados escondem realidades que afetam profundamente o nosso sentimento, nossa capacidade de compaixão, de amor, de empatia. E isso hoje é o mais urgente que temos. E nós sabemos pela antropologia que esse sentimento profundo, ele nasceu há 220 milhões de anos atrás, quando no processo da evolução surgiram os mamíferos. O mamífero, quando dá cria ao seu filhote, ele o cerca de cuidados, de carinho, de amor. E aí surgiu algo que nunca havia antes na história do universo, que é essa sensibilidade, esse amor, cuidado para com o outro. Nós esquecemos que não somos animais racionais, nós somos mamíferos racionais. Essa razão intelectual que nós usamos, analítica, técnica, ela surgiu há 7 milhões de anos atrás, ligada a uma parte do cérebro chamada neocórtex.
O outro, a razão sentimental, a razão afetiva, está ligada ao cérebro límbico, como disse, que tem mais de 200 milhões de anos. Então nós somos fundamentalmente seres de sentimento, e não só seres de razão fria. Hoje nós temos que completar a razão intelectual com a razão afetiva, com a razão cordial. Só assim nós conseguiremos as bases que nos vão mover e as razões que nos fazem nos comprometer com a vida, com os pobres e com a salvação do nosso planeta. Um outro ponto que me parece importante sublinhar e que é o subtítulo desse meu livro, São Francisco de Assis, Ternura e Vigor, que Dom Paulo Evaristo Arns, Frei Beto e outros dizem que é o melhor livro dos muitos que eu tenho escrito. E eu mesmo acabei acreditando quando começo a reler esse livro. Ele é fruto de muitos anos de aulas no Cefepal, nos cursos de espiritualidade. E o subtítulo, Ternura e Vigor, define um pouco a estrutura do ser humano. São as duas pilastras que constroem a identidade humana, que é a ternura. A ternura é a dimensão da ânima. A ânima é a dimensão do feminino em nós, que está no homem e está na mulher, mas de forma mais explícita na mulher. E esse feminino se revela pelo cuidado, pela capacidade de captar as mensagens que vêm de todos os lados, que é a sensibilidade face ao sofrimento do outro, que é a compaixão, que é no mundo, que é no fundo a sensibilidade pelo lado espiritual da vida. Aquilo que não é imediatamente visível, mas que pode ser captado e sentido. Isso é a dimensão da ânima, a dimensão do feminino no homem e na mulher. Mas existe também a dimensão do vigor, que é a dimensão do animus. Animus é a dimensão de inteligência, de abrir caminhos, de plasmar o nosso próprio destino, no homem e na mulher. Então, quando unimos ternura e vigor, nós temos uma personalidade madura, que cresce com a integração dos opostos. E eu acho que São Francisco viveu isso. Jesus viveu isso. O atual Papa Francisco vive isso. Por um lado, é extremamente terno com os pobres e sofredores, por outro lado, é vigoroso na repressão dos pedófilos, daqueles que fazem malfeitos. Assim o nosso Papa, assim São Francisco. Extrema ternura com todas as coisas, mas rigoroso na sua opção de base, ao ponto de dizer uma frase que define a sua identidade. Deus quis que houvesse um louco nesse mundo. Quando quiserem pôr a regra a ele, de Santo Agostinho, da tradição, e isso vinha em nome do Papa, ele disse, não aceitou. Deus voluit quod ego essem pazzus in huius mundi. Deus quis que eu fosse um louco. Pazzus, em italiano antigo e também no moderno, é louco. Deus quis que houvesse um louco nesse mundo. Mas não é um louco da loucura psiquiátrica. É aquele que escapa das razões comuns do cotidiano e inventa, cria, como um poeta cria. Então, São Francisco uniu essas duas dimensões, de ser extremamente fiel ao Evangelho, fiel aos pobres, e ao mesmo tempo extremamente terno e sensível a tudo que se move e vive. Uniu ternura e vigor. Fez a síntese maravilhosa entre o masculino e o feminino. E hoje eu acho mais do que nunca, nós temos que colher a experiência que as mulheres fazem, porque elas têm uma sensibilidade muito maior para com tudo que vive e é ameaçado na vida, porque queiramos ou não, elas são as geradoras da vida. A própria FAO, um dos últimos relatórios,
A FAO é aquela instituição da ONU que trata da agricultura, da fome no mundo. Diz no seu prefácio: ou nós entregamos mais decisões às mulheres, caso contrário, nós não salvaremos o nosso planeta. Veja, elas sempre foram forças auxiliares, colocadas ao lado. Hoje elas são colocadas no centro das decisões que têm a ver com a vida, o planeta e a vida humana, porque elas amam a vida. Não mandam seu marido e seus filhos para a guerra, quer tê-los em casa, ela tem o cuidado das coisas. Então, mais do que nunca, São Francisco, na sua dimensão de ânima, na sua dimensão feminina, que ele tão bem expressou naquele amor tão extraordinário com Clara, mas com todos os demais seres, nós devemos desenvolver em nós, franciscanos, homens e mulheres, religiosos ou leigos, a integração do feminino e do masculino, a união da ternura com o vigor. E isso creio que é urgente hoje, seja como processo de individuação, isto é, processo de criar a nossa própria humanidade, seja da contribuição que nós podemos dar face à crise mundial para a qual nós ajudamos a encontrar uma saída que seja salvadora. Aquilo que São Francisco fez no século XIII é o desafio para nós fazermos no século XXI. Outra questão que eu queria abordar rapidamente é qual a função para as pessoas, para a sociedade, que a teologia tem. Sabemos que a teologia é um pouco a alma da nossa fé, porque a fé é uma adesão livre, amorosa para com Deus. Mas como nós somos humanos, nós queremos buscar as boas razões que nos sustentam nesse amor a Deus. E a teologia franciscana sempre uniu esse momento da afetividade, especialmente a partir de São Boaventura, imitando São Francisco, que é uma teologia cordis, uma teologia onde o coração entra. E quem lê São Boaventura, os nossos teólogos franciscanos, logo se dá conta dessa profunda amorosidade que envolve todo o discurso teológico. Então, a teologia é sim um conhecimento mais aprofundado, mais gramaticado de Deus e dos seus mistérios, mas é aquilo que também envolve o nosso coração, porque nós não apenas conhecemos a Deus, nós amamos, nos entregamos de corpo e alma a Deus. O que nos salva, na verdade, não é a fé, mas é o amor. Isso está nos todos os concílios. É a fé caritate informada. É a fé quando informada, quando acompanhada da caridade. Se não tiver caridade, não há salvação. Caridade, o amor, é tudo. E quem tem o amor tem tudo. Então, São Francisco teve a intuição de dizer que para aqueles que começavam a estudar a teologia, contanto que ela ajudasse a crescer no amor a Deus. Então, a teologia hoje, ela é extremamente atual, porque já foi observado pelos analistas da situação mundial que nas 40 frentes de guerra que existem no mundo hoje, com grande letalidade, com grande sacrifício de vidas humanas, por detrás dessas 40 frentes de guerra estão questões religiosas. Um deles chega a dizer, hoje como nunca a teologia está na ponta das discussões, porque são as razões religiosas e mesmo no Oriente Médio. Então, a teologia, ela está presente, embora de uma forma patológica, utilizando as pessoas e motivando-as para sacrificarem suas vidas em função de interesses de autodefesa dos seus territórios,
da sua tradição religiosa, da sua compreensão do mundo. Mas o que a teologia, mais que tudo, traz é um alargamento do horizonte da nossa vida, porque não há nenhum saber do mundo que aborde com tanta profundidade as questões básicas que estão sempre presentes em toda a agenda humana, em toda a existência humana. As crianças, adolescentes, os idosos e todos nós sempre nos perguntamos, finalmente, de onde viemos? Por que estou nesse mundo? Qual é o sentido da minha vida? Por que choro quando morre uma pessoa amada? Ou quando sou traído pelo meu amigo? O que posso esperar depois dessa vida? Essas questões são inarredáveis, não podem ser apagadas. E cada uma em sua proporção, nas várias fases da vida, ela emerge. Eu mesmo escrevi um livro que eu considero um dos melhores meus, De Onde Vem, que é um esforço de utilizar os conhecimentos da nova cosmologia, da física quântica, da nova biologia, para mostrar essa visão do mundo, inspirada pela teologia, mas com os dados científicos, que nos dão conta de onde vem o universo, de onde vem o Sol e as estrelas e o nosso planeta Terra, de onde vem a vida, de onde vem a vida humana, de onde vem o Espírito, de onde vem essa crença que é universal, crença de Deus. São 1000 nomes. São questões que nós sempre perguntamos. E a teologia trata dessas questões. Por isso ela é profundamente humanizadora. Santo Tomás de Aquino, na sua primeira questão, quando fala da teologia, diz, e isso vale para hoje, a teologia trata de Deus e de todas as coisas que estão ligadas a Deus. Com essa resposta eu fechei a boca a muitos que em entrevistas, até em televisão, me diziam: a teologia da libertação é uma teologia espúria, porque não coloca Deus. Eu digo não. A teologia trata de Deus e de todas as coisas ligadas a Deus. A pobreza está ligada a Deus. A busca da justiça social, especialmente para os pobres, tem a ver com Deus. Então tudo pode ser pensado teologicamente, desde que referido e ligado a Deus. Então a teologia abre o horizonte mais vasto para o ser humano e é um caminho de grande humanização. Quase todos vocês passaram pela teologia, mas não basta passar. Precisa cultivar continuamente essa mente teológica, que significa, em última instância, pensar a partir de Deus, pensar subspecie eternitatis, a partir dessa dimensão de eternidade, onde Deus está misturado com as coisas e que nós, com a nossa fé e com o nosso amor, podemos tirá-lo do seu anonimato e dar-lhe um nome, o nome do nosso amor, da nossa entrega. Então a teologia é um hábito de vida, pensar não só de forma secular, com os dados todos que temos, que estão todos no Google, estão todos na internet hoje, mas nós queremos colocar um colorido nisso tudo, um colorido que vem de Deus, porque atrás dessas realidades se esconde essa realidade amorosa, poderosa, que tem 1000 nomes, que chama de Olorum dos africanos, o Shiva, o Tao, o Alá, o Javé, ou Deus para nós, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está sempre envolto com essa realidade. E o olho da fé e do nosso amor desvela essa realidade e a torna presente.